Vamos falar de extremismo. Existe extremismo de direita, existe extremismo de esquerda. Em um vídeo anterior, eu já falei sobre o que significa direita e esquerda. Para fazer uma explicação bem simples, a direita se refere ao partido dos patrões, dos proprietários dos meios de produção, que defendem os interesses seus, no caso a propriedade, a privatização. Então, a direita sempre está do lado do patronato. A esquerda, ela está do lado das classes populares. Dentre a direita e a esquerda existe o extremismo, por exemplo, o radicalismo de direita que leva à extrema-direita, que vai dar margem, por exemplo, ao fascismo e ao nazismo, como aconteceram na Itália e na Alemanha. E do lado da esquerda você pode ter também o extremismo de esquerda. É o caso como aconteceu, por exemplo, na União Soviética, quando era liderada por Stalin, que passou a perseguir, inclusive, aqueles que tinham sido seus amigos, seus apoiadores, e quando questionaram, então foram perseguidos pelo stalinismo. Então aí você tem um extremismo de esquerda. O que é que ocorre? Ocorre que, em geral, quando se fala de política, como é o momento histórico que nós vivemos no Brasil hoje, as pessoas tendem a confundir o extremismo de direita com o extremismo de esquerda, até mesmo com narrativas construídas para confundir mesmo. É o que faz, por exemplo, o Sérgio Moro, ele foi participar de um evento. Então, veja só, em evento nos Estados Unidos, na verdade, Moro equipara Lula a Bolsonaro. E houve de professor de Harvard, isto é uma grande distorção. O professor de Harvard diz, isso é uma grande distorção. Não há uma simetria possível entre os dois no exercício do cargo público e no respeito às instituições, disse o professor de Harvard, Hussein Khalud, ao ex-juiz Sérgio Moro, um juiz que foi considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal. Então vamos esclarecer. Por que é que a direita ela costuma utilizar desses artifícios? Inclusive a Folha de São Paulo costuma fazer isso, o Estadão costuma fazer isso, né? O Estadão muito mais, para dizer, olha, tanto Bolsonaro quanto Lula são extremistas. E isso é uma falácia, uma mentira, uma cortina de fumaça que se cria para desqualificar os dois candidatos. Primeiro, porque no que diz respeito a Lula, que está à frente das pesquisas, uma vez que a grande mídia ela quer um candidato de terceira via, que não fique entre Bolsonaro, ou Lula, né, uma terceira via, então ele tenta desqualificar o candidato Lula para dizer, olha, é a mesma coisa do Bolsonaro, é extremista. O extremismo de direita vai chegar ao radicalismo, como acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem constantemente ameaçado a democracia, ameaçado o Supremo Tribunal Federal, instigando a população contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E temos, por exemplo, pessoas como o deputado Daniel Silveira, ele foi preso exatamente porque estava instigando contra a população, contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo inclusive o AI-5, que foi o ato institucional da ditadura que fechou o Congresso. Então isso é atitude de extremismo de direita, de extrema-direita. É o caso da Sarah Winter também, que estava participando de um grupo dos 300 lá, e que era contra o Supremo Tribunal Federal, querendo jogar a população contra o Supremo Tribunal Federal. Então isso é exemplo de extremismo de direita, de não aceitar a democracia. Por exemplo, o Bolsonaro, ele diz abertamente que não aceitará as eleições se não forem do jeito dele, né? Se não forem do jeito dele, então ele diz abertamente que
que não aceitará as eleições. E aí coloca a culpa, dizer, olha, esses votos eletrônicos são falhos, para dizer, olha, eu já tenho um álibi, então, inclusive, a gente pode dar um golpe, uma vez que a democracia está ameaçada. Então, isso aí é o que se chama extremismo de direita. Agora, no caso, a Sarah Winter, ela fez parte, fazia parte de um grupo de extremistas de direita, e todo extremismo ele é perigoso. Mas aí o que é que estava colocando? Que quando se faz a comparação que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa, isto é uma mentira. Mas vamos explicar por quê. Veja bem, dizer que Lula é igual a Bolsonaro é dizer que ambos são extremistas e que ambos não respeitam a democracia. Agora, se você observar que durante todos os governos do PT, em nenhum momento se desrespeitou a democracia, eu vou dar um exemplo, posso dar vários exemplos, né? Então, eu vou começar pelo último. Por exemplo, o impeachment da Dilma, que foi comprovado que foi um golpe, utilizava a brecha da Constituição para dizer que houve pedaladas fiscais, mas na verdade é porque eles queriam colocar a agenda do Estado mínimo e não passaria as privatizações, o Estado mínimo, essas reformas que favorecem apenas a classe empresarial. Então eles resolveram, temos que tirar a Dilma. E isso ficou claro na gravação aí, no áudio do senador Romero Jucá, quando ele disse que é com o Supremo com tudo, lembra? Pois bem, o que é que aconteceu? Houve um impeachment, o PT aceitou naturalmente, a presidente Dilma aceitou naturalmente o impeachment, em nenhum momento questionou o impeachment, no que diz respeito a assim, olha, não tem validade, né? Se fosse antidemocrático, teria reagido e até tentado dar um golpe, por exemplo. Não, se respeitou a Constituição, se respeitou a decisão, mesmo sabendo que esse impeachment foi um golpe, foi uma coisa montada para derrubar o PT do governo. A outra coisa, a última eleição para presidente da República, em nenhum momento o PT ameaçou a democracia. Em nenhum momento. Assim que se teve o resultado, por exemplo, o Haddad desejou um bom governo para o presidente Bolsonaro, que se respeitasse, inclusive, a democracia e a Constituição. Agora, se você comparar o Bolsonaro com Lula, você vai ver exatamente que é o oposto, que não tem como você dizer que são extremistas. Não tem como você dizer que são extremistas, primeiro porque o Bolsonaro não respeita a democracia e o PT, o Lula, sempre respeitou a democracia. Aí é que está a diferença. Nós estamos, por exemplo, com a democracia arruinada, a democracia em frangalhos, com o governo Bolsonaro, porque o tempo todo ele incita o golpe. Você vê que o tempo todo está instigando o golpe. Ele já começou novamente, já voltou a dizer que as urnas eletrônicas elas não são seguras, e ele até falou diante dos militares, olha, dentre os ministérios, o principal é o Ministério da Defesa, porque ele tem a força, porque ele está dizendo o seguinte, olha, ele está conclamando os militares para ter o apoio. Se a gente perder as eleições, então se a gente vê que está inseguro e o voto eletrônico é uma coisa segura, então vamos dar um golpe, preciso do apoio, é isso que ele está dizendo, ele está instigando o apoio do golpe militar. Então um presidente democrático não faz o que o Bolsonaro faz. Ele só não fez coisas piores, inclusive dar um golpe em 7 de setembro, como tentou medir força ali, porque não teve apoio institucional suficiente, até mesmo parte das Forças Armadas. Mas chegou a se tentar, chegaram a colocar inclusive os caminhões do agronegócio, né? O próprio o cantor Sérgio, o Sérgio Reis chegou a dizer o que é que iam fazer, né? Se não fosse do jeito que eles estavam pensando, então eles iam fechar tudo, o Supremo Tribunal, quebrar tudo, né? Inclusive ele foi chamado a atenção pelo Supremo Tribunal Federal para prestar esclarecimento. Por quê? Porque isso é ato antidemocrático. Então, voltando aos governos do PT, você teve, por exemplo, o PT sempre respeitou a eleição
do Procurador-Geral da República, considerando o mais votado entre os procuradores. Então, o primeiro mais votado, né, é o que ele coloca como o Procurador-Geral da República. E fez isso 2 vezes com o Janot, tanto o Lula como a Dilma. E o que é que o Janot fez? Né? Utilizou da autonomia que se tinha e, na verdade, trabalhou para derrubar a presidente Dilma. Então, dizer que o Bolsonaro e o Lula são 2 extremos, isto é até mesmo um crime, uma violência, e isto é uma falácia. Por trás de tudo isso está a má intenção para a sociedade, porque sabe muito bem que boa parte da sociedade é simples, boa parte da sociedade é simples e não entende muito essas coisas, não está ligada muito na política, e sabe que esse discurso pode, no mínimo, confundir as pessoas. Para dizer, mesmo quem está querendo votar em Lula, mas não está muito seguro, mas ele é extremista, então não vou votar. Ou seja, está contando com o antipetismo, que foi construído inclusive pela mídia, né, que conluio com o judiciário, com o parlamento, né, está contando com o antipetismo que elegeu o Bolsonaro, e dizendo o seguinte: olha, Lula é igual ao Bolsonaro, portanto não votem nele. Por quê? Forçando a barra para uma terceira via que não tem força nenhuma. Então, extremismo, pessoal, extremismo é o que nós estamos vendo com a postura do governo Bolsonaro. Isso sim é extremismo. Dizer que não vai aceitar o resultado das eleições, né? Não vai respeitar a democracia nesse caso. Dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal são contra a democracia, instigando a população contra o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é atitude de extremismo. Da mesma forma que defende a tortura, deixa claro, defende o golpe militar, a ditadura de 64, como se fosse uma coisa democrática. Então isso, sim, é extremismo. Aí se você entrar nessa de que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, então está totalmente errado, totalmente enganado. Portanto, quando a Folha de São Paulo ou o Estadão utilizam também desse artifício para dizer que são extremistas, principalmente o Estadão, né? Principalmente o Estadão, quando diz que são extremistas, é porque está forçando a barra para que as pessoas vão para a terceira via, que até hoje não teve condições, né? não embarcou a terceira via. E o Sérgio Moro já foi, inclusive, desmoralizado, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, já ficou claro a sua parcialidade, como também, como candidato, já desistiu até da presidência da República, porque não tem condições nenhuma de ganhar as eleições. Então, esse é o ponto. Então, nesse evento aí nos Estados Unidos, quando Moro equipara Lula a Bolsonaro, ele tá de fato, cometendo uma distorção histórica. E aí, para ficar claro o seguinte: o Bolsonaro é contra a democracia, o tempo todo atenta contra a democracia, enquanto Lula é favorável à democracia. Inclusive, o que está em jogo nesta eleição desse ano é a questão da democracia. Porque se o Bolsonaro ganhar novamente, então ele vai ser pior do que já se apresenta. Isso fica muito claro, porque vai ter o aval da população, dos eleitores. E vai, inclusive, ser mais autoritário do que já é, com certeza. Então, o que está em jogo, na verdade, é a democracia. E o candidato que mostra a capacidade hoje de derrotar o Bolsonaro, de derrotar o extremismo do Bolsonaro, que pode ganhar, inclusive, no primeiro turno, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Então, você pode não ser a favor de um partido ou de outro, mas o que está em jogo neste momento é a democracia. E a democracia, nesse momento, é o quê? Se eleger novamente o Bolsonaro, se está aderindo a uma ditadura, né? Ao endurecimento de um regime, à perseguição. Então, isso é o que precisa ficar claro. Portanto, quando o professor de Harvard chama a atenção do Moro, ele tem razão, né? Porque o Moro está promovendo aí, cometendo uma distorção histórica.
uma distorção histórica, da mesma forma que ele foi autoritário, antidemocrático, quando, inclusive, prendeu o Lula, levou a uma prisão coercitiva quando não precisaria ter levado, quando prendeu o Lula, julgou e prendeu sem ter provas suficientes, quando manipulou, junto com o Dallagnol, a PGR, junto com o procurador, com a procuradoria, melhor dizendo, junto com os procuradores, principalmente com o Dallagnol, e, na verdade, fez um conluio para prender Lula, para evitar que ele não participasse da eleição, como conseguiu. Então, isso sim é que é coisa antidemocrática. A parcialidade do Moro foi comprovada, e aí ele não tem moral para falar, dizer que Lula é extremista. Não tem moral nenhuma para falar que Lula é extremista. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas novidades. Se você não fez isso ainda, comente e compartilhe os nossos vídeos. Até mais.